Olá, gente. Bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de Bioestatística. Meu nome é Dalmo Machado, sou docente do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense, do mestrado profissional em enfermagem assistencial também da Universidade Federal Fluminense e do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo, hoje falaremos sobre representações gráficas. Notem que todo gráfico ele deriva de uma tabela. Nós já falamos isso em algum momento. Então, é completamente contraindicado, seja na tese, na dissertação, seja no artigo derivado dela, você apresentar essas duas formas de dados. Se existir quantidade suficiente para criar uma tabela, cria-se a tabela. Se existe uma quantidade suficiente para colocar no gráfico, põe-se no gráfico, mas nunca os dois. Se me perguntar, professor, qual você acha que é melhor? Né? Tem uma velha máxima aí de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, um gráfico bem montado, bem estruturado, sem dúvida, chama mais atenção. Muito embora, muitas das vezes, vocês irão se deparar com uma limitação de figuras no artigo, sobretudo. Para a parte escrita da tese, da dissertação, isso não vai fazer muita diferença. Mas, para o artigo, isso pode ser um limitante. E, necessariamente, na tabela você consegue apresentar mais informações do que num gráfico. Então, fica aí essa primeira observação. Seguindo, os tipos de gráficos. O que a gente tem que pensar é que, tal como uma tabela, o gráfico ele deve ser autoexplicativo. Então, alguém que nunca viu o seu trabalho, ou não sabe do que se trata, ele deve ser capaz de tirar as conclusões a partir daquilo que ele enxergue em uma tela, em um campo visual, em uma página. Não faz sentido eu ter um gráfico ter que estar andando 3 páginas para frente ou 2 para trás para que eu possa interpretá-lo. Então, ele deve ser autoexplicativo. Todo gráfico deriva de uma tabela, já falamos. O gráfico é normalizado pelo IBGE. Todo gráfico possui um título, uma escala, e o título deve responder as mesmas questões da tabela: o que é, aonde é e quando é. Diferentemente da tabela, o título deve ficar abaixo do gráfico. Eventualmente, em alguma revista, isso pode ser pedido em outro local. Observem as normalizações. As escalas devem crescer da esquerda para a direita, de cima para baixo, seguindo o plano cartesiano da mesma forma. As legendas, se necessárias, devem ser colocadas preferencialmente à direita do gráfico. Como a gente vai estar fazendo um exercício no Excel, a gente vai ver que o Excel lhe dá a opção de botar a legenda até onde quiser, né? Até no título você pode botar a legenda, mas o padrão é que ele fica à direita. E às vezes a gente joga para baixo para ganhar um pouco mais de amplitude e facilitar a visualização do gráfico. Bom, vejam a importância daquela primeira aula. E isso eu vou chamar a atenção durante todo o curso. Quem é a sua variável? Quantitativa, qualitativa, discreta, contínua. Isso vai ser o tempo inteiro. Porque isso, nesse momento, está determinando o tipo de gráfico. Na segunda metade do curso, ele vai estar definindo o tipo de teste. Portanto, está com dúvida? Volta na primeira aula. O que é a variável quantitativa, o que é a variável qualitativa. Se é uma variável qualitativa ou categórica, né, quais são os gráficos mais indicados? O gráfico de colunas, deixa eu bater os exemplos. O gráfico de barra e o gráfico de setor, erroneamente chamado de gráfico de pizza, que é
o mais querido aí das pessoas que trabalham com abordagem qualitativa. Se a minha variável é quantitativa, se ela se expressa em números, gráficos de linha, gráficos de pontos, e esses gráficos são muito semelhantes. Qual é a diferença entre eles? Já antecipando, o gráfico de linha é o gráfico de pontos ligados, né? E eles são muito bons para se ter uma ideia de tendência, né, de visualização do que acontece ao longo do tempo. Histograma, que é um gráfico essencial para que nós possamos desconfiar ou inferir se uma distribuição ela é normal ou não. O primeiro passo é fazer um histograma. Ele sempre deriva de uma tabela de dados agrupados. A gente vai ver daqui a pouco. Polígono de frequência, isso é muito utilizado em epidemiologia. Gráfico de dispersão, né, que é o gráfico XY. Esse é bem legal quando se vai fazer medidas de correlação, quanto que a variação de uma impacta na variação de uma outra. E o box plot, que talvez seja o gráfico que consiga estar trazendo mais informações, e ele vai demandar algumas questões que nós vimos na aula passada. Portanto, é muito importante que a gente tenha a ideia desse cumulativo de conteúdos. Bom, isso aqui é um esquema, né, que eu acho que talvez facilite muito. Acho que essa tela é bastante representativa. Aí embaixo está a fonte. E por quê? Porque ele demonstra cada um dos gráficos possíveis, né, considerando diferentes tipos de variáveis e considerando o que você quer destacar. Se é uma questão de relação entre variáveis, se é uma comparação, se é simplesmente uma distribuição, o tempo. Então, eu penso que seja um gráfico, uma lâmina bastante didática, e que vocês podem escolher quais são os gráficos a partir das características iniciais da sua variável e aquilo que se deseja destacar. Bom, então, pormenorizando aqui, dentro dos gráficos qualitativos, temos os gráficos de coluna, utilizados para variáveis nominais ou ordinais. Esses conceitos já devem estar claros para vocês. No plano cartesiano, o eixo das abscissas corresponde à categoria, o eixo das ordenadas à frequência, ou seja, aqui na vertical é a frequência com que aparece cada uma das categorias. Notem que não existe uma hierarquia entre elas. Cada barra ela é estanque, elas não são dependentes e não são hierárquicas. A única coisa que eu tenho de informação aqui é o seguinte, que um pouco mais da metade de 66, entre 60 e 70, no caso 66, disseram sim, mas não quer dizer com isso que o sim seja mais importante do que o parcial, e assim vai. Imagine se eu trocasse esse tipo de resposta para a cor da pele, por exemplo, né? Eu não tenho uma relação hierárquica, cada categoria é uma variável, e a única coisa que eu levo em consideração é a frequência com que ela ocorre. A largura das colunas é a mesma para as diferentes categorias. Nota que essa coluna não varia de acordo com a frequência, né? Não é um gráfico de densidade, por exemplo, que é bastante utilizado em epidemiologia. Colunas agrupadas, eles agregam uma informação a mais. Eu tenho as mesmas respostas e aqui eu tenho duas categorias, né? Duas categorias que são mutuamente exclusivas, que nós chamamos. Pois, se ele está como um homem, ele não pode estar como mulher. E aqui você consegue fazer uma comparação entre as respostas e entre o sexo, tá? Coluna agrupada. Gráfico de barra, ele é muito semelhante ao gráfico de coluna, todavia as barras são horizontais. E aqui ele tem uma regra, ele deve começar pelo de menor frequência.
tá? Diferentemente do anterior, que isso pode ser arbitrado, sim, parcialmente não, sim, não, parcialmente, eu não preciso seguir essa escala de acordo com a resposta. Aqui, a recomendação é que ele comece com o de menor frequência e vá para o de maior frequência. Trabalho 20 observações. Aqui o gráfico de setor, que é erroneamente chamado de gráfico de pizza, é indicado para variáveis tanto nominais quanto dicotômicas. É montado a partir de um círculo, ou seja, 360 graus, dos quais cada setor representa a frequência relativa do total de observações. Então, voltando lá, aquela aula de tabelas, na tabela de frequência, nós temos a frequência simples absoluta, que poderia gerar a frequência relativa, isso multiplica a frequência relativa por cento e a frequência percentual. Então, eu tenho aqui 43,9%, né, 44% está aproximado, correspondendo ao azul, que é trânsito, 24 vermelho, que na verdade era 24,39, correspondendo ao trabalho, e assim. O que eu chamo muita atenção com relação a gráfico de setor? Avaliem a pertinência se ele é aplicável. Se eu tenho 4 observações, você não vai fazer um gráfico de setor. Notem que se eu pegar esse FI aqui e multiplicar por 100, o que era 36 virar 3.600, o que era 17 virar 1.700 e assim sucessivamente, a cara do gráfico não vai mudar nada. Para quem olha, vai dar exatamente o mesmo percentual. Então, qual é a recomendação? Cuidado com a utilização de gráfico de setor. Seguindo, eu posso utilizar um gráfico de setor agregado, né, de onde eu tiro uma fatia, o Excel dá para fazer isso, de onde eu tiro uma fatia que me interessa mais. Então, eu tenho aqui a frequência simples, a frequência percentual, e aqui eu tenho um diferencial entre macho e fêmea, entre homem e mulher. Então, eu pego a categoria de maior prevalência, no caso o trânsito, e verifico aqui quantos homens e quantas mulheres existiam, 24 e 12, e aqui ele vai dar a contribuição dele para esse percentual. Isso aqui pode, ao invés de ser uma coluna, ele também pode ser uma outra pizza menor, tá? O Excel dá essa possibilidade quando você quer destacar uma variável ou um padrão de resposta especificamente, né? Imagine, você tem diversas causas de internação, diversas comorbidades ou diversos motivos, e eu tenho um lá, cardiopatia, e eu tenho, dentro de cardiopatias, eu tenho hipertenso e não hipertenso, por exemplo. Gráfico de linha, né? Qual é o lance do gráfico de linha? Enfatizar o tempo. O que o tempo contribui para esse comportamento, né? Qual é a tendência que eu observo ao longo do tempo? Então, aqui no eixo da abscissa, eu sempre vou ter algum reporte de tempo. Aqui, no caso, meses, mas poderia ser dias, poderia ser horas, poderia ter um gráfico aqui de curva de troponina, por exemplo, a partir do início da dor até completar 2 semanas de 4 em 4 horas, por exemplo, de dias. E eu vejo como ela se comporta, se essa troponina está subindo ou está descendo. Isso é essencial, né? Na condução do infarto, saber se essa enzima tocada ela está subindo ou descendo, porque isso vai determinar a sua forma de tratar. Então, é indicado para acompanhar a evolução de variáveis ao longo do tempo. O tempo é contabilizado no eixo das abscissas, da esquerda para a direita. A frequência de ocorrência da variável corresponde ao eixo das ordenadas. São traçadas linhas anguladas ou curvas a partir da ligadura dos pontos de interseção. Então, é isso, eu tenho um ponto e eu ligo esses pontos. Necessariamente não precisa nem ter esse losango aqui marcando, delimitando essa divisão. Pode ficar só a linha.
E os pontos é exatamente o gráfico de linhas sem as linhas, virando os pontos. Também é uma forma de representação. O histograma, conforme eu falei, é utilizado para variáveis quantitativas contínuas agrupadas. Então, eu tenho diferentes faixas de peso. Eu tenho o primeiro aqui, ó, de 1,5 a 2, de 2 a 2,5. Então, cada extrato é representado por uma coluna e não existe espaço entre elas, ela é colada uma na outra. Diferente, portanto, do gráfico de coluna, onde eu tenho um espaço entre as duas categorias. Quando eu trabalho com histograma, essas colunas elas estão seguidas uma das outras. Da mesma forma que eu tenho aqui. Aqui vai ter 1,5 a 2, 2, 2,5, ou seja, existe uma continuidade. Cada classe possui a mesma largura, variando somente a altura, né, a frequência com que ela ocorre. Então, o histograma ele é muito, muito útil quando nós estamos desejando supor que uma variável se apresente obedecendo uma distribuição normal, padrão ou gaussiana. É o bolo de noiva. Ele tem essa forma de sino com a boca para baixo. Então, o primeiro passo. Se você, no visual, tem indício suficientemente forte para imaginar que aquela sua distribuição se assemelha a esse desenho de uma boca de sino, né, de um sino com a boca para baixo, aí sim a gente parte para os testes de normalidade. A gente vai falar isso mais para frente. Polígono de frequência é confeccionado a partir do histograma, marca o ponto médio em cada uma das colunas do histograma, une os pontos e preenche. Tá? Veja, aqui eu marcaria aqui a mediana desse intervalo, né, o ponto médio, e depois faria um desenho onde eu estaria aparando esses ângulos, e depois eu teria a parte sobre a curva. Né? Teria essa imagem, como se vê aqui. Fechar o polígono unindo as extremidades da figura com esses abscissas. Pontos de abscissas iguais aos valores centrais de uma classe imediatamente inferior à primeira e de uma classe imediatamente superior à última. Então, temos aqui um polígono de frequência. Gráficos quantitativos, temos esse gráfico que é muito, muito interessante quando você quer destacar a correlação entre duas variáveis. Né? A gente vai ter uma aula específica de correlação. E aqui o que se observa, eu tenho diferentes entidades, diferentes categorias, um país, outro país, que são mutuamente exclusivos, e eu tenho duas variáveis contínuas aqui, percentual de imunização e a taxa de mortalidade. Então, uma variável é o X, outra variável é o Y, não tem regra. Se eu pegasse a taxa de mortalidade e jogasse para cá, a imunização para cá, não mudaria em nada o gráfico. Mostra a relação entre duas variáveis contínuas distintas. Cada um dos pontos do gráfico corresponde a um par de valores. Então, quando eu tenho aqui esse primeiro ponto, ele está equilibrando essas duas variáveis. A escala para uma quantidade está marcada no eixo X e a outra no eixo Y. Isso vai ficar mais fácil quando nós representarmos isso no Excel. Então, gráfico de dispersão é o gráfico XY. E aqui, o mais temido e o mais querido ao mesmo tempo é o gráfico chamado box plot, ou caixa de... gráfico de caixa, dot plot seria uma outra forma de nomenclatura, que ele pode ficar tanto na vertical quanto ficar na horizontal. Mas vamos entender a anatomia do gráfico, né? O que ele diz. Olha que interessante. Primeiro quartil, Q1, segundo quartil, Q2, terceiro quartil, Q3. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu já estou considerando que vocês leram e entenderam a aula de separatrizes. Então, eu tenho aqui uma variável qualquer, em que eu tenho uma frequência de distribuição, e o que está me dizendo? Que nessa linha, para baixo, eu tenho 25% das observações.
Essa aqui é a mediana, então eu tenho 50% das observações. Então, se eu tenho 100 observações, estou dizendo que eu tenho 50 para cima e eu tenho 50 para baixo. Note que, nesse caso, a mediana ela está mais próxima do primeiro quartil. Está me dizendo o quê? Que eu tenho mais unidades amostrais com valores inferiores do que comparado ao terceiro quartil, certo? Existe uma unidade importante que nós chamamos aqui, que é o chamado intervalo interquartil. Isso também é uma medida de dispersão. O que é o intervalo interquartil? É Q3 menos Q1. Então, esse espaço daqui, note, Q3 menos Q1, eu tenho 50, eu tenho metade das observações nessa caixa aqui. Tá? E se eu pego essa diferença do valor nominal de Q3 menos Q1, eu tenho o chamado intervalo interquartil. Muito bem. Note, esses valores extremos aqui são os últimos valores observáveis. Então, se a gente pegar aqui um exemplo, né, nessa tabelinha. Qual é o menor valor aqui? 18, que foi no mês de maio. Então, a priori, esse valor aqui mínimo é o valor 18. E o valor máximo é 50. Desde que, preste atenção, desde que esses valores mais extremos não ultrapassem o limite mínimo inferior ou o limite máximo superior. Vamos lá. Quando que eu vou saber que isso acontece? Já a gente vai chegar. Mas o que eu quero dizer, esse daqui, o máximo, caso não exista um valor, caso esse valor aqui na tabela não seja superior ao limite máximo, ok? Ele vai assumir o valor de 50. Esse daqui, se não for abaixo do limite mínimo, ele vai assumir o valor de 18. Ok? E como é que eu sei o que é o valor máximo e mínimo? Qual é o valor mínimo para que esse dado esteja dentro do bigode? Dentro dessas barrinhas aqui. É Q1, ou seja, primeiro quartil, menos 1,5 que multiplica o intervalo interquartil. Então, eu preciso fazer esse cálculo, Q3 menos Q1. Aí eu venho, multiplica ele por 1,5 e boto Q1 menos. Se esse valor que eu cheguei aqui, o limite mínimo, ele for mais inferior do que o observado, essa barra assume o valor mínimo, no caso 18. Todavia, se com esse cálculo ele ficar um valor mais alto do que o observado, ele assume o anterior, ou seja, deixa de ser 18 e passa a ser 25 aqui, e vai aparecer uma bolinha como essa, que é um outlier, que seria esse valor mais abaixo ainda. E o mesmo raciocínio vale para cima. Então, eu preciso calcular o limite máximo e o limite mínimo para saber se o bigode, né, se essas duas barras extremas, elas fazem parte do seu banco de observações ou não. Quer dizer, se é o valor mais extremo no seu banco de observação ou não. Caso não seja, esse valor mais extremo é representado por essa bolinha, que é o outlier, que também pode ficar do lado de baixo, caso seja inferior, e quem assume seria o segundo menor ou o segundo maior. Certo? Então, aqui só exemplificando esse mesmo banco. Né? O limite inferior vai ser o quê? O Q1 menos 1,5 que multiplica o intervalo interquartil.
Então, substituindo aqui os valores, nós temos mínimo 18, Q1 27,25, Q2 36, Q3 42 e o máximo 50. Note que o valor de mínimo e máximo são os valores reais aqui. O mínimo é o 18 e o máximo é o 50. Eu não calculei aqui o limite ainda. E aqui é a forma de representação desse gráfico. Porque o que ele está me dizendo aqui? O limite inferior é 4,375. Ou seja, ele só apareceria como outlier se, ao invés de 18, aqui tivesse o número 2, por exemplo. Aí o que aconteceria? O 18 sairia daqui. Quem assumiria seria o 25 no lugar dele e aparecia o 2 como ponto isolado aqui. Quando nós fizermos a demonstração no Excel, isso vai aparecer melhor. Tá? Então, aqui, de fato, olha a quantidade de informações que eu tenho. 18 é o mínimo, e de fato é. 50 é o máximo, e de fato é. Primeiro quartil, 27,25. Terceiro quartil, 42,5. Se eu fizer essa diminuição aqui, 42,5 menos 27,25, eu tenho o valor do intervalo interquartil. E 36 é a mediana. O Excel ele dá por padrão esse tipo de informação ainda. Esse X aqui representa a média. Então, note que nessa distribuição, a média está abaixo da mediana. A mediana é 36 e a média foi 34. Média de casos de infarto, considerando o primeiro semestre de 2020. Certo? Então, é um gráfico bastante interessante, porque ele vai dar essa quantidade de informação. Eu poderia, se eu, ao invés de ser infarto, tudo bem, fosse infarto, mas eu poderia dividir aqui entre homens e mulheres. Eu teria uma comparação de dois grupos. Eu teria um infarto com supra, um infarto sem supra, ao longo do tempo. E aí eu teria uma outra coluna aqui, eu conseguiria fazer essa comparação. Então, o boxplot, assim, efetivamente, é um gráfico muito, muito interessante e que nos permite uma série de ilações. Tá? Ele está medindo o mínimo, o máximo, a mediana, Q3, Q1, intervalo interquartil. Ele me dá uma ideia de cauda, né, até onde vai essa distribuição. Se eu tenho aqui essa barra vertical aqui muito alta, eu vejo que existe uma assimetria na distribuição desses dados para a direita ou para a esquerda, e assim sucessivamente. Então, eu peço que vocês tenham assim, muito carinho e não fujam do gráfico de boxplot. E nas versões mais atuais do Excel, que é o que a gente vai demonstrar na aula, ele já está disponível com um clique. Né? Já precisa fazer alguns ajustes, mas até muito, muito pouco tempo atrás, e é possível que alguém ainda tenha essas versões mais antigas, ele não aparece como default. A gente até consegue fazer um boxplot no Excel nessas versões mais antigas. Todavia, é utilizando algum ardil que eu não vou entrar. Ok? Então, esse é o conteúdo da vez. Espero que tenha sido esclarecedor e positivo para vocês. E até o próximo encontro.